Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite, em nome do Juninho, da AMIG. É um evento muito importante, né, em que a gente consegue mostrar ao público, né, o público de interesse da mineração, né, quem é impactado pela mineração, e especificamente no meu nicho, né, de segurança de barragens, né, a população também é a mais impactada, né, nesse ramo. Então, agradecer o convite, tá, Toninho? Estamos sempre à disposição, sempre que precisar, pode contar com a ANM. Achei que hoje a gente ia começar com nossa estrela principal, né, Cefem, o Daniel, mas barragem também sempre está em foco, então a ideia hoje é a gente mostrar um panorama, né, a gente acabamos de ter uma mudança, né, na estrutura da ANM, foi criada a Superintendência de Segurança de Barragens, é um anseio nosso que vinha desde o ocorrido em Brumadinho. Então, a diretoria agora, ela deu esse foco nesse nicho muito importante. Então, temos agora uma estrutura que a gente entende como ideal para poder tocar esse setor tão importante, né? O nosso setor perpassa, né, o processo minerário e ele chega até a população. A gente costuma brincar que a dona Maria, que está lá, a jusante da estrutura, ela nem sabe que tem uma barragem ali, a montante da casa dela, então a gente tem que cuidar dessas pessoas que estão além do processo minerário, né? Então, a ideia é hoje a gente mostrar essa estrutura nova, uma estrutura robusta, idealizada pelos próprios técnicos da ANM, tá? As nossas fiscalizações, o que a gente fiscaliza em loco, o que a gente fiscaliza de forma remota, as ações emergenciais, que, graças a Deus, está tendo um decréscimo, isso é importante dizer. Processo muito importante que impacta a todos, né? Nossa definição normativa de descaracterização das barragens a montante, em que fase que nós estamos, né? A gente já tem alguns anos aí desse processo, mostrar como é que a gente está nessa situação. Inclusive, a gente criou uma coordenação específica dentro da superintendência para tocar esse assunto, tá? E alguns aspectos da Resolução 95, que está em vigor aí já tem 8, 9 meses, né? Não é mais uma novidade, mas é bom a gente rememorar alguns tópicos. Eu vou conseguir, calma. Pronto. Essa aqui é a nossa estrutura, né? Quem acompanha nossas apresentações em congressos, a gente tinha um slide que mostrava a nossa estrutura antiga, que era muito enxuto, muito pequeno, ficava até grande, agora está até difícil de ler, isso é bom, a gente vê que a estrutura ficou muito maior. Então, hoje a gente tem a superintendência, né, com maior autonomia financeira e administrativa, temos uma assessoria técnica, né, e um núcleo de apoio administrativo, nós temos muitos contratos, né, apoio aéreo, algumas coisas específicas ao nicho de barragem de mineração, e temos ali algumas coordenações, né, uma divisão específica para monitoramento remoto, acho que é importante, todo mundo conhece o nosso SIG-BM, é uma ferramenta gigantesca que nos dá muita segurança nas nossas ações de campo e pré-campo. Coordenação de gestão de risco, é a coordenação, como eu comentei, a coordenação que trata especificamente das barragens que estão sendo descaracterizadas, que a gente sobreleva ali o risco daquele desmontar a estrutura, e também foca nas barragens que estão em construção. A gente sabe, né, de acordo com o benchmark que nós fizemos com os Estados Unidos, que você monitorar a construção dessas estruturas, a gente tem um ganho muito grande, né? Uma barragem bem feita e fiscalizada desde sua concepção, não tem-se mais problema com ela no futuro. E outras 3 coordenações, que nós estamos aqui com nossos coordenadores, a Lorena, coordenadora do Eixo Norte, aquelas barragens verdes ali. A gente pode ver que o nosso Norte-Sul não é tão Norte-Sul, a gente teve que fazer um jogo por questão de quantidade de estruturas. Então, a Lorena, ela é a coordenadora do Eixo Norte. O André, está ali no canto ali, ele é o coordenador do Eixo Sul, que pega ali São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás. E o coordenador do nosso Eixo Central, que a gente chama de Minas Gerais, porque Minas Gerais é uma ilha realmente, é o Claudinei, que está ali também. Ele é meu substituto no cargo também. Então, essa estrutura que nós idealizamos, né, eu acho que ela dá um suporte maior para as nossas decisões e para a população. É importante também dizer que essas pessoas que trabalham nessas coordenações são pessoas que são muito bem capacitadas, né? No nosso nicho não existe ninguém que não tenha pelo menos especialização em barragens, tá? São geotécnicos, tem mestres, tem doutores, e hoje nós temos, antes a gente começou em 2012 com 2 pessoas em barragem, chegamos a 4, ficamos bastante tempo com 8, e agora nós temos 40 pessoas técnicas da área fim, trabalhando com barragem no Brasil todo, a maioria aqui em Minas Gerais, por óbvio, que é a maior quantidade de barragens, e mais 11 pessoas da área MEI para nos dar apoio nas nossas ações. Então, tivemos aí um ganho tanto em quantitativo quanto qualitativo. Falando em números, né, nós temos 911 barragens de mineração no Brasil,
cerca de metade delas são barragens dentro da política, ou seja, barragens maiores que têm que ter um controle e um monitoramento maior, né? São 457 estruturas, tem mais de 15 metros, mais de 3 milhões de metros cúbicos, DPA médio ou alto, CRI alto ou efluentes perigosos. Tá? A gente pode ver ali naquele mapa de calor que a grande maioria realmente está com o nosso amigo Claudinei, né? Aqui em Minas Gerais são 506, salvo engano, porque o meu teste de vista não está muito bom. 77 no Mato Grosso, 75 no Pará, seguido ali por São Paulo, depois Bahia. Categoria de risco, quem está familiarizado com esse nome, essa classificação das barragens mostra como é que está a gestão dessa estrutura, né? Tanto suas características técnicas, altura, comprimento de crista, quanto o plano de segurança, que é a questão de gestão documental da estrutura e seu estado de conservação, é a somatória desses 3 itens num quadro de classificação. A gente pode ver que tem muito mais barragens com CRI alto, isso é muito bom, mas a quantidade de barragens com CRI baixo, é a grande maioria, isso é muito bom, mas a quantidade de barragens com CRI alto ainda nos incomoda, né? A ANM, com suas mudanças normativas, elevou um pouco a régua, né? Para a barragem estar com CRI baixo, ela tem que estar realmente muito boa, então a gente consegue ter essa segurança, mas os números têm que refletir isso também em números. E a gente consegue ver a evolução do CRI alto, né, em relação aos anos, desde que começamos a monitorar em 2010, a entrada da legislação, em 2012 foi quando a gente teve a resolução CNRH 143, que gerou a classificação, tivemos ali um decréscimo até chegar o ocorrido em Brumadinho, que a gente teve algumas mudanças normativas, levamos a regra para que as barragens tenham fator de segurança melhor, tenham declaração de estabilidade com outros critérios, então chegamos a esse patamar, né. A mensagem boa é que a gente consegue ver um certo decréscimo a partir dos últimos 2, 3 meses. Assim que eu consegui mudar o slide. Bom, tá aí. Então, a gente consegue ver que o início desse gráfico é o ocorrido em Brumadinho, teve essa ascensão ali, aquele pico, que é quando a gente teve as mudanças normativas, fator de segurança um pouco mais elevado, algumas mudanças pela resolução 32, resolução 13, manteve ali aquele patamar com um pouco de decréscimo. Aquele sobressalto ali foi a mudança da 14066, em que barragens com CRI alto entram na política. Então, tínhamos barragens muito pequenas, agora com o CRI alto, que era um item de classificação que não era monitorado por todas as agências, entrou agora no monitoramento, teve esse sobressalto e a gente pode ver que já começou a baixar, voltou na normalidade, que a gente conseguiu adequar isso no nosso SIG-BM. DPA, né, mineração, DPA, a gente não consegue fugir muito disso, como a ANA, a ANEEL, as outras agências, né, a barragem vai estar onde está a mineração e a mineração vai estar onde está o minério. Aqui em Minas Gerais, está muito próximo das cidades, então o DPA normalmente é alto, não tem muito o que se fazer. Então, o número se reflete ali, são 146 barragens em Minas Gerais com DPA alto, 28 no Pará e 26 ali no Mato Grosso. As do Pará, a grande maioria, o DPA é sobrelevado por causa da questão da região amazônica, não por pessoas. DCO, né, um item importante, uma inovação nossa normativa, a declaração de conformidade e operacionalidade. O que isso quer dizer? A gente tem que ter um plano de ação de emergências para as barragens, que é um documento que a gente brinca que ele tem que estar sempre com muito pó, tem que estar parado lá, mas quando tiver que utilizar ele tem que ser muito útil e de fácil acesso e de fácil compreensão. Então, a gente criou uma regra normativa em que um consultor externo pega esse plano de ação de emergência, testa ele de acordo com sua forma legislativa, né, tem que ter vários itens, né, tem que passar pelos itens legais, e a forma dele estar operacional, ou seja, o que está escrito no papel, quando for ter alguma situação emergencial, é o action, né, como é que eu vou tratar essa ação em suor. Então, são os treinamentos, os simulados, então a gente obrigou que todo ano um consultor externo, contratado pela empresa, faça essa rodada de treinamento, de capacitações, de simulados, e verifique se o PEBM está de acordo com a legislação. Por óbvio, quando a gente vai a campo, a gente faz esse cross-check para ver se está de acordo. Tanto é que a gente está vendo ali que a gente teve 307 barragens, né, com DCO positiva, porém, 4 dessas a gente já negou essas DCOs. A gente viu que o consultor deu a DCO positiva, mas a ANM discordou. Itens obrigatórios, como sirene automatizada, não estavam funcionando, né, e a gente não permite isso, a lei não permite isso, então a gente negou, a gente reprovou essas DCOs, então esse número talvez se sobreleve. A gente sabe que é uma mudança, né, cultural, então, com o tempo, essas consultorias vão vendo como é que tem que ser aplicada essas mudanças normativas.
Declaração de estabilidade, né, outra sopa de letrinhas que a gente brinca, né, tem a DCO, a SEA, a DCE, que já está aí há mais de 5 anos rodando. Grande maioria, declaração positiva, então quer dizer que a barragem está, apesar dos fatores de segurança estarem mais elevados, ainda temos muitas barragens com DCE positiva, isso é um ponto bom, 91%, mas ainda temos barragens, né, a grande maioria aqui com Claudinei, que são as barragens, normalmente, da Vale, as barragens que estão com nível de emergência 3 e 2, ainda estão ali com declaração negativa ou não enviaram a declaração de estabilidade para a ANM. Isso se reflete também no nível de emergência, tá? A gente consegue ver ali a elevação das barragens de nível de emergência, tá? Ali, o início ali da série histórica é o evento Brumadinho, vermelho é nível 3, laranja nível 2 e amarelo nível 1. O cinza ali embaixo agora é nível de alerta, que é a nova regra que a gente tem. Então, assim, barragens que não têm DCO positivo ou não enviaram, entram em alerta. É um incômodo a mais na imagem da empresa, porque a barragem pode estar muito boa, até pode ter uma DCE positiva, mas se não tem a DCO positiva, quer dizer que se tiver um evento extremo que não foi mapeado, vamos jogar o extremo, um avião cai em cima da estrutura, a população não estaria devidamente capacitada, isso a gente não pode permitir. Então, a gente colocou essas barragens como nível de alerta para poder forçar que a empresa corra atrás dessa adequação normativa. Vamos falar agora um pouco das fiscalizações, tá? A gente separou aqui em 2 nichos de fiscalizações. A ANM não pode, né, com a evolução tecnológica, deixar de fazer uso de sistemas satelitais, de fiscalização remota. Então, nós temos dashboards, nós temos 3 dashboards operacionais 24 horas por dia na ANM. São telas que a gente tem, no nosso último slide, vou mostrar a nossa sala como é que ela é, tem várias telas com esses dashboards ligados. Nesse, especificamente, quando uma barragem entra em nível de emergência, na hora que aquele alerta fica piscando, a barragem fica piscando e chega a mensagem dos nossos celulares. É nossa ação imediata. A gente gera ali um histórico. Por exemplo, a gente vê uma situação aqui em Minas Gerais, a gente vê lá em Brasília, o Claudinei também vê aqui. Quem vê primeiro entra no sistema, entra em contato e é diligenciado uma vistoria. Então, a gente consegue ter uma ação célere em emergência. A gente sabe que cada segundo é precioso. Então, esses monitoramentos dioturnos são necessários. Os outros dashboards que nós temos são de fator de segurança e o de estado de conservação, onde a gente consegue saber, o empreendedor é obrigado a mandar para a gente de 15 em 15 dias informações da estrutura, dentre elas o fator de segurança. Ele tem que gerar novos fatores de segurança de 15 em 15 dias. Barragens que estão em descaracterização, que estão ativas, esse fator de segurança ele altera, né, a cada 15 dias. Né? Então, a gente precisa dessa informação. E nós temos gráficos, não sei se eu vou ter aqui a luzinha aqui, que mostra aqui como é que está a evolução e a involução desses fatores de segurança. Quando a gente tem uma série de involuções desse fator de segurança, algo está acontecendo, a gente entra em contato com o empreendedor e vai a campo ver o que está acontecendo. Né? Ser proativo em segurança de barragem é muito importante. A mesma coisa o estado de conservação, né? Quando tem uma pontuação ali 10, quer dizer que encontrou uma situação crítica que pode romper a estrutura, então a gente já gera alerta também para a gente. Pontuação 6 ali, que é aquele amarelinho, quer dizer que o empreendedor encontrou anomalia e nada está fazendo, então a gente também tem essa informação, a gente já entra em contato e vai a campo verificar. Então, a gente consegue ter todo esse monitoramento remoto para poder fazer uma inteligência fiscal pré-campo. Volta uma. Valeu. Então, como eu comentei, a gente recebe tanto mensagens por celular, né, a gente também recebe no e-mail. Né? Então, cada situação dessa que acontece, de imediato chega um e-mail com a hora, a data, o que aconteceu. Então, a gente tem várias camadas de segurança para os nossos fiscais para que a gente possa agir de forma mais célere possível. Agora, falando de fiscalizações pé na lama, né, em loco, a ANM tem aqui um histórico de 2020 para cá, né, 2020, lembrando que era uma época de pandemia, né, fiscalização de barragens foi colocado como serviço essencial pelo governo federal, então a gente continuou vistoriando. Então, a gente teve ali 291 vistorias e 254 estruturas. Né. Essa diferença é que em barragens que estão em nível de emergência, por óbvio, a agência vai mais vezes nessas estruturas. São barragens que estão nos dizendo que estão com problema, então a gente tem que monitorar de perto. Barragens nível 3 a gente vai de 3 em 3 meses, pelo menos, se não tiver nenhuma mudança, né, dentro do modus operandi dessa estrutura, e nível 2 de 6 em 6 meses, pelo menos. Vistoria por estado, né, a gente pode ver que realmente Minas Gerais é a grande quantidade de estruturas, então vai ter, por óbvio, mais quantidade de vistorias e de barragens vistoriadas, mesmo porque as barragens em nível 3 e nível 2, a grande maioria está aqui em Minas Gerais, então isso reflete nos números. Volta um. E aqui em 2022, nós já fizemos 247 vistorias, tá, nesse ano,
em 217 barragens. Tá? E a métrica se mantém ali, né? Minas, Pará, Mato Grosso, São Paulo, Goiás. E isso a gente também tem que refletir isso para a sociedade. Como é que a gente faz? Nós temos um site que a gente coloca reportes. São reportes corriqueiros, reportes periódicos. Nós temos reportes mensais, a gente coloca toda a evolução de entrada de barragem da política, saída, vistorias, o que aconteceu, se tem alguma situação anômala, porque isso dá informação para a mídia, né, que ela precisa de informação atualizada, apesar de ter o SIGBM público que traz isso, né, a cada segundo, mas a gente traz em forma de reportes, que isso acho que auxilia muito a mídia, né, e também a população para ter essa informação. Quem também utiliza muito esses dados é o meio acadêmico. Então, esse tipo de informação é muito útil. Temos também os relatórios anuais. A gente tem que fazer um relatório anual para mandar para a ANA, que é a gestora do Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragem, o SNISB. Então, nós temos um reporte anual, um relatório anual que a gente compila todas as informações, desde gastos, onde é que a gente foi, estatísticas, convênios que nós temos vários convênios, inclusive nós temos um convênio ativo muito útil, que é o convênio com o Itaipu. Todo mundo sabe que Itaipu é benchmark mundial, né, em monitoramento de barragem, segurança de barragem. Então, a gente está lá junto com eles, fazendo várias capacitações, 6 por ano, várias imersões. Então, isso é bom salientar que nossa equipe tem que estar sempre, apesar de já estar capacitada academicamente, a gente sempre faz reciclagens. Um ponto importante, esse ano, toda a nossa equipe, né, nós conseguimos 20 vagas para capacitação nos Estados Unidos, com o Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos. Então, a gente vai fazer uma capacitação específica em descaracterização e construção de barragens, né? Depois do nosso benchmark com eles, a gente viu que eles poderiam nos dar esses inputs, então a gente está indo lá passar uma semana com eles, fazendo vistorias também em barragens de carvão, para poder pegar essas boas práticas mundiais e trazer aqui para o Brasil. Ações emergenciais, como eu comentei, né, o nosso sonho de verão é que fique praticamente zero, mas acontecem, tá? Então, a gente vai mostrar o que a gente faz. Começando em 2018, eu sempre brinco, né, a ação emergencial ou é nas nossas férias ou é final de semana, não tem outro dia. Então, a gente teve essa aqui em janeiro de 2018, né, essa pseudo-barragem, né, esse aqui é o extravasor dela, quase galgando, não tinha nem 50 centímetros de borda livre. A gente teve que fazer uma ação junto com a Defesa Civil. Nós temos um link muito afiado com a Defesa Civil Nacional, com a de Minas Gerais em especial, e também com a do Pará. Então, a gente sempre age de forma célere. Isso aqui foi com a equipe do Amapá, então a gente fez um novo extravasor. Naquela região ali era o extravasor antigo, essa maravilha da engenharia era aqui. Tivemos que fazer um extravasor por fora da estrutura, conseguimos sanar essa situação, né? Ali, se rompesse, ia ter problema ambiental, muita turbidez, então a gente conseguiu resolver esse problema. Essa é uma situação, no famosa Serra Pelada, todo mundo conhece Serra Pelada, não sei se todo mundo sabe, depois que acabou o garimpo de Serra Pelada, ainda tem minério lá, né, assim, em profundidade. Existia uma empresa chamada SPCDM, que estava fazendo mina subterrânea. No meio do projeto, ela resolveu abandonar o projeto e tinha uma barragem inacabada. Uma barragem muito bem feita com o projeto, só que ela não chegou na coroação, então não tinha como ela extravasar de acordo com o projeto. Então, ela encheu com chuva, com nascentes, e começou a galgar. A gente teve que fazer ações, pegamos na enxada, resolvemos, e essa é uma situação que nós temos que monitorar anualmente, junto com a Defesa Civil de Curionópolis e Parauapebas. Essa é uma situação, essa é uma situação que, sexta-feira, né, que aconteceu, Mato Grosso, 2018, em que o empreendedor colocou no SIGBM essas situações maravilhosas da barragem, né, quase galgando, trincas elipsoidais, piping acontecendo. Fomos lá no final de semana, conseguimos, junto com o empreendedor e com o consultor, salvar a estrutura, autuamos a empresa, claro, né, interditamos, e vimos a necessidade de capacitação técnica com os próprios RTs da região. Fizemos depois um seminário com eles, e a gente viu que teve um ganho, né, um aumento de responsabilidade ali pelos empreendedores / consultores. Próximo. Nós temos muita afinidade com o Ministério Público, todos os Ministérios Públicos federais e os estaduais, em especial aqui o de Minas Gerais, temos um fino trato, a gente está em contato quase que diuturnamente, e nesse caso aqui tiveram aquelas barragens fantasmas, né, intitularam de barragens fantasmas da Vale, mas são barragens que a Vale descobriu nos seus sites antigos, sites em não utilização, paralisados, em que foram cadastrados. A gente foi ver se essas estruturas realmente tinham algum potencial de situação de insegurança para a população. Eram barragens pequenas, mas que tinham que ter todo tipo de cuidado. Próximo. Voltamos à SPCDM, tá? Como eu comentei, a gente vai todo ano, pode ir.
Pontes de Lacerda, a mesma situação, a gente pode ver aqui nessa barragem, aqui no meio, a gente não tinha nenhum pipe, né? A gente tinha a linha freática, né, da estrutura aflorando a jusante. Então, é uma situação que quase rompeu, e ela apareceu no SIGBM porque o empreendedor resolveu abrir uma lavra jusante. Então, ele mudando a lavra jusante, a gente detectou isso, mudou o dano potencial, entrou na política, apitou para a gente. A gente foi lá no dia seguinte e nada aconteceu. Falta aqui está o André. Outras situações tivemos também em Goiás, daí passando, porque são vários. Bahia, Lagoa do Pirocaba, tivemos também lá no Maranhão. Essa foi a última, acho que a gente pode dar um destaque aqui, que aconteceu agora em janeiro, a questão daquelas chuvas radicais que tivemos aqui em Minas Gerais. Como eu comentei, em férias, eu estava voltando de férias, estava aqui em Belo Horizonte, ia começar um churrasco, e o churrasco foi por água abaixo, literalmente. A gente foi para essa situação, chegamos lá em 2 horas depois do ocorrido, e auxiliamos o empreendedor a fazer esse extravasor aqui de emergência, que fez com que a estrutura não rompesse e não tivesse mais problemas na 040. Esse é um case muito claro, né, da questão dos níveis de emergência. No dia ela chegou em nível 3, pré-ruptura. No dia seguinte, com o extravasor de emergência, a gente viu que não tinha mais o risco imediato, passou para nível 2, ficou em nível 2 até semana retrasada, em que o empreendedor conseguiu limpar o reservatório, colocar os instrumentos, e ela regrediu para nível 1. E está até agora, né, em busca de chegar ao nível de normalidade. Aqui outros cases que a gente teve, né, teve várias situações com problema de chuvas, né, em janeiro, então a gente foi em todos eles, com apoio da Defesa Civil, com helicópteros, equipes de terra, que tinha muitas regiões que a gente não conseguia chegar, teve muito deslizamento, então o apoio da Defesa Civil foi muito importante. Por favor. Outro caso, né, então são vários casos na mesma época de janeiro, pode ir. Barragens da montante, acho que é um ponto importante. Então, a gente tem também reportes trimestrais, mostrando como é que está a evolução, né, para a população, está no nosso site também. E esse é o panorama que nós temos hoje, né? São 59 estruturas, né, a montante no Brasil. Dessas, 4 estão com nível 3 aqui em Minas Gerais, são as 3 da Vale, mais a da ArcelorMittal. Nível 2 são 6, nível 1, 7 e em alerta 6. Então, essas estruturas que são problemas, estamos em fase de descaracterização, de desmonte dessa estrutura, junto com a nossa coordenação de gestão de risco geotécnico. Nossa perspectiva é que, num horizonte aí de médio prazo, a gente consiga retirar essas estruturas. Das 56 que fazem que elas estão, isso é importante também. 18 estão com o projeto executivo pronto para início das obras. Tá? 35 delas, 62% delas já estão com a execução das obras. Né? A gente está com a equipe, inclusive, em campo essa semana passada e esse ano da própria coordenação verificando essas execuções. E já temos 3 estruturas que estão declaradas no SIGBM como já descaracterizadas, e a gente só descaracteriza após ir a campo e aferir se realmente foi feito com toda a segurança. Próxima. Aqui é só um panorama rápido, né? A resolução 95 nossa, ela perpassa por todas as obrigações legais, plano de segurança, plano de ação de emergências, revisões periódicas, inspeções. Por favor. Aqui é só um timeline, né, das tantas regulamentações, legislações que nós temos no Brasil em relação à segurança de barragem, começando em 2002 aqui em Minas Gerais, federal começou em 2010, todas essas caixinhas aqui são os itens que perpassam pelas barragens de mineração, seja a portaria do então DNPM, resolução NM e resolução do CNRH. Os highlights da 95, acho que todo mundo conhece, então vou ser mais célere, né? A obrigação do PBM para todas as estruturas de barragem de mineração, então pode ser pequena, grande, tem que ter um plano de ação de emergências, a lei nos impôs isso. Engenheiro de registros, né? Acho que todo mundo conhece, é uma pessoa que anda na estrutura da empresa para cima e para baixo, ele manda realmente na estrutura, né? Ele conhece a estrutura desde o começo até o fim, então ele é um case de sucesso que a gente viu em benchmarks. Então, agora é obrigatório no Brasil que se tenha para barragens com DPA alto, mais uma salvaguarda da população. Novos itens para classificação em CRI. O processo de gestão de risco, é uma coisa muito importante. Né? A pessoa tem que fazer análise de gestão de risco daquela estrutura, estando em risco inaceitável, a barragem já é interditada, o empreendimento também é interditado. Então, é mais uma ação que a gente traz essa salvaguarda para a população. A declaração de conformidade e operacionalidade, como eu comentei, um grande ganho, e a qualificação mínima. Né? Hoje, para mexer com barragem, tem que ter pelo menos especialização em segurança de barragem. A DCO-SO eu já comentei, então a gente pode passar. Esse também, acho que a gente já pode passar, eu já comentei. E o SIGBM, né? Eu até comentei com a Lorena hoje no avião que faltou a gente colocar um slide específico da nossa menina dos olhos, que é o SIGBM. Né? A gente tem o SIGBM interno e o público, que é muito acessado, tem muitas informações, mas acabou que a gente não colocou. Então, fica devendo, eu vou
Mas todo mundo tem acesso ao SIGBM público, quem não tiver pode colocar no Google, que vocês vão poder ver, tem mapas, tem estatísticas, tem todas as informações, e são informações online. Se o nosso fiscal está em campo hoje, mudou a classificação, todo mundo tem acesso just in time. Então, o que a gente tem de acesso, vocês também têm acesso. Então, a gente está aqui implementando todos esses itens dentro do SIGBM. Esse slide, o próximo, é uma cola, como vocês vão ficar com a apresentação, acho que é importante, é bom para a agência, é bom para o regulado, é bom para a sociedade, quais são as obrigações legais que a gente colocou de inovações na Resolução 95. Então, na data tal, tem que ter tal situação, o que tem que fazer, quais são as empresas que tem que ter, quais são as barragens. Então, assim, a gente consegue ter um resumo do que tem que ter, né, e ninguém pode falar que não sabia, porque, apesar de estar na resolução, a gente colocou aqui de forma bem didática. Próximo e próximo. Bom, era isso. Essa aqui é, como eu comentei, a nossa sala lá em Brasília, né? A gente tem os dashboards, que é similar à sala aqui de Minas Gerais e dos outros estados. A gente tem vários dashboards ligados, então a ANM está sempre diuturnamente monitorando essas estruturas, que a gente sabe que elas são vivas, então a gente não pode deixar de ter esse acompanhamento de perto. Obrigado e desculpa a demora.